bem, amigos do YouTube? Como é que vocês estão? E como eu prometi, hoje eu farei um vídeo sobre vozinha. Sim, curiosidade sobre vozinha. Lembrando que é só da parte profissional, né? Porque a vida pessoal do homem, aí vocês procuram outro canal, porque não é aqui não. Canal é site de fofoca. Não só pra constar, né? Minha gente do céu, e agora? Você assistiu o jogo de ontem? Eu confesso que, sinceramente, eu não sei o que é melhor. Qual era o melhor dos dois? Noruega ou Costa do Marfim? Sinceramente, assim, eu fiquei, meu Deus. Eu acho que, sabe, eu não sei o que é pior. Sinceramente, né? Mas uma coisa eu sei, o que Deus fizer está feito, né? Seja feita a vontade de Deus. Né? Que se for para a gente ter vitória, que seja em paz, que seja um campeonato tranquilo para nós brasileiros. Não quero me iludir, porque eu vi os vídeos de, se eu não me engano, é Martinelli, né? Gabriel Martinelli. Acho que é ele. E não quero me iludir, cara. E assim, sabe, na minha opinião, em relação ao jogo de ontem, pela assim, a movimentação do jogo, em campo, essas coisas, é tipo o Brasil jogando, a sensação que eu tive. Se o Brasil pegasse como vai pegar, né, a Noruega, eu senti muito ele jogando com o Marrocos. Só que, claro, obviamente, Noruega com um pouquinho mais de, digamos assim, né, um pouquinho mais de jeito. Mas eu senti muito isso, sabe? Se fosse com Marrocos, os caras jogam bem mais pesado e tal. Apesar que eu sei que cada jogo, o seu técnico tem uma estratégia, tem uma maneira e uma forma de jogar. Eu só sei de uma coisa, se o Brasil jogar o primeiro tempo do jeito que ele jogou contra o Japão, é goleada. Se o Brasil jogar do jeito que ele jogou o segundo tempo, a gente tem uma pequena chancezinha. Em relação ao Haaland, né, que eu não vou dizer o nome, eu prefiro chamar ele pelo Cometa, tá? Do que pelo a tradução normal do que seria. Se você acompanha os memes, você já deve ter escutado aí, né, a pronúncia correta do nome dele, mas eu não vou pronunciar, eu me recuso a pronunciar o nome dele aqui, então vai continuar sendo cometido. Como se diz, ele é o melhor da Noruega, assim, em campo, ele vai, sim, ele não tem medo. Logo, ele é gigante, ele é bem altão, todo tem hora que ele anda todo desengonçado e tal. Porque ele é grande, entendeu? Ele é alto, ele tem quase, acho que mais de 2 metros de altura. E a gente para e olha assim, né? E vê que a gente tem um que lá nas Europa vai e não tem medo dele, não tem medo do tamanho dele, não tem medo da cara feia que ele faz, não tem medo da arrogância dele. Passa arrogância, porque, cara, uma coisa que todo mundo tem que botar na mente, quem não é brasileiro. E se você é brasileiro, você vai concordar comigo. Não desafie um brasileiro. Cara, a gente tem uma coisa assim, se desafiar, eu duvido, a gente vai lá e faz, cara. O negócio é esse, entendeu? Mas que dá uma preocupaçãozinha, dá, porque o Brasil nunca ganhou, entendeu? Em cima da Noruega. Então, se acontecer do Brasil ganhar, vai ser histórico pra gente. Foi como no amistoso Brasil e Japão. A gente nunca tinha perdido para o Japão, perdemos no amistoso. Então, para o Japão, sim, inclusive a gente jogou com ele antes, né? Para o Japão, não essa formação atual, tá? Foi uma outra formação e sim a formação do amistoso perdeu. O Japão fez história naquele amistoso, porque foi a única vez que o Brasil perdeu para ele. Foi a única. Toda vez que o Brasil jogou contra o Japão, ganhou. Com exceção do amistoso que teve, eu não me lembro se foi no comecinho do ano ou se foi no finalzinho do ano, mas teve um amistoso e o Brasil perdeu para o Japão, né? Mas Naruto resolveu ficar em casa, né? Porque a gente tinha o nosso Shippuden. Então Naruto ficou em casa, graças a Deus,
né? E Kakashi não apareceu, né? Porque o time 7 não apareceu Kakashi, não apareceu Sai, que Sai do time 7 é um dos mais fracos, não apareceu aquele outro, como é Sasuke, não apareceu Sakura, o time 7 ficou em casa, porque se né? Lembrando, se você não acompanha Naruto, não assiste Naruto, eu recomendo que você assista, vale a pena. E quem assiste sabe, né? Como só entrou a Katsuki, né, em campo, e o time 7 derrotou, toda vez que lutou contra a Katsuki, ela saiu vitoriosa. Mas claro que teve aí o Hinedan, acho que foi o Hinedan, eu me atrapalho demais o nome, aquele lá da seitinha, que lutou contra o Shikamaru. Shikamaru é um gênio, né? E é um grande estrategista. Então, era quase impossível ele perder aquela luta para Shikamaru, né? Além de ser um grande estrategista, ele mostrou que tem um sangue muito frio, né? Shikamaru, ele mostra ser um personagem que tem um sangue frio. Então, ele sabe respirar e agir na hora e no momento certo. Mesmo que a gente ache que vai dar errado, mas ele vai lá e sobressai. Um grande ninja, na minha opinião. Sou muito fã do Shikamaru, mas aqui não estamos para falar de Naruto, e sim de vozinha. Mas não tem como não falar dos outros jogos, né? Ainda agora teve Inglaterra e Congo, República do Congo. Eu estava torcendo pelo Congo, né? O Congo deu até uma esperançazinha. Eu não assisti até o final porque eu precisei sair para resolver umas coisas com meu marido. E eu não assisti o final, só fiquei sabendo do resultado, porque quando eu cheguei no supermercado, estava até passando melhores momentos de outros jogos que estavam acontecendo na Copa. Aí eu olhei para o menino e digo, rapaz, por que não tá no jogo? Aí ele fez, já acabou o jogo, aí botaram aí, né? Já acabou, eu falei, já acabou. Ele disse, eu tenho certeza, que eu pensei que tinha passado pouco tempo, ele fez, já acabou. Inclusive a Inglaterra perdeu ganhou, venceu de 2-1. Eu não acredito não que a Inglaterra ganhou. Virou o jogo e ganhou e tirou o Congo. Fiquei muito triste pelo Congo. Era um time que, na minha opinião, também merecia ganhar. Ele estava jogando muito bem, as partes que eu vi, ele estava jogando muito bem. Um jogo, até certo ponto, muito equilibrado, porque teve um momento que ficou 44% de movimentação de bola com a Inglaterra, e os 44, aliás, e os outros 45 era do Congo, e 6% era de tipo bola parada, essas coisas assim. Bola fora de jogo e tal. Infelizmente, né? Agora vai ter um próximo jogo. O jogo da França e Suíça, eu pensava que ia ser um jogaço, sou sincera, frustrada, deu até raiva. Foi um dos jogos que eu assisti da Copa que deu raiva. Por quê? Porque só jogou a França. A Suécia, Suíça, sei lá, não existiu naquele jogo. Tipo, tava jogando porque tinham que jogar e acabou. Só um minutinho, deixa eu ajeitar aqui um negócio que tá aí. Então, sabe, deu agonia. Mbappé. Acho que é assim, Mbappé. Porque o M é mudo, né? Mbappé. 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 Não, a musiquinha que eu canto assim carinhosamente. Jogou pra caramba. Fez um gol lindíssimo. Pena que foi impedido, mas jogou, deu assistência. O Luiz jogou muito bem, entendeu? Foi um 3-0 assim, merecido mesmo. Era para ter metido mais gol. Era uns 5-6 ali, teve muito lance para gol que não entrou da França, e foi um jogo assim, a França não decepcionou, até agora a França não decepcionou em nenhum jogo, entendeu? Tudo aquilo que foi esperado ele fez e aconteceu. Acho que o primeiro jogo não foi muito lá essas coisas, mas do segundo Ivante, né? E ontem ela deu um show. Pena que o adversário não estava à altura do que ela estava desempenhando em jogo, porque se tivesse, teria sido um jogaço. E com certeza, se o time adversário tivesse dito, não, a gente vai jogar,
vamos jogar assim, não importa porque a França é a favorita, não, vamos jogar. Paraguai jogou também um time pequeno, com consideração assim, e ganhou, botou a Alemanha para fora, que é uma das favoritas, então vamos dar aqui a cara a tapa, né? Vamos perder, mas vamos perder lutando, ganhando, lutando, né? Jogando, como foi a África do Sul. A África do Sul perdeu, mas estava jogando até onde eu sei, nos melhores momentos, né? Que eu vi, ela jogou. Costa do Marfim perdeu para a Noruega, mas jogou. Valeu a pena você sentar ali e ver aquele jogo, torcer por eu só lembro o nome de um, o Pepe, era Pepe ou é Pepe, e os outros jogadores, sabe, dando tudo de si, lutando, jogando. Costa do Marfim, perdão, Congo perdeu, mas foi um belo jogo. Foi o pior jogo que eu assisti até agora, sinceramente. Foi, sabe, classificação dos piores, França e Suécia nas 16 avos. Me deu agonia ver aquele jogo. Pelo amor de Deus, tava pedindo a Deus. Tinha hora que eu nem olhava, ficava brincando de palavra cruzada. No caso, era números. Eu gosto muito de numerox. Estava jogando numerox, pra vocês terem uma ideia de tão bom que estava o jogo da França. Sinceramente, uma negação. Eu não assisti México e Equador. Não assisti, mas eu acredito pela campanha, pelos outros jogos do México, foi merecido ganhar. Ele estava, desde a fase de grupo, ele estava melhor do que o Equador e ele mereceu ganhar, entendeu? O Equador estava ali de sorte. Não, brincadeira, eles jogaram bem também. Mas eu não posso falar muito porque eu não assisti, tá? Então só posso falar daqueles filmes, daqueles jogos que eu assisti. Aí eu posso comentar e trazer alguma coisa para vocês. Ainda faltam alguns jogos, mas eu acredito que em breve eu trarei mais assim atualizações, né? Se você estiver esperando pelos meus comentários dos jogos, eu espero que sim. E é isso, né? E ansiosíssima agora pelo próximo jogo de sexta-feira, que é a Argentina e Cabo Verde. Estou muito ansiosa por esse jogo, tá? Se eu disser que eu não estou mentindo. Eu estou bem ansiosinha por esse jogo. E domingo, Brasil e Noruega, assim, que, sabe, cara, seja feita a vontade do Senhor. Nenhum jogador se machucando ou se lesionando gravemente. Eu tô feliz da vida. E se a gente botar a Noruega para casa, será melhor ainda. Né? Tem até um gatinho, o nome do gatinho é Milu, Miludino. Ai, eu tô com medo de assistir as previsões de Milu. Tô sério mesmo, porque, meu Deus, até agora ele acertou. E meu medo é ele ir pra Noruega. Entendeu? A raçãozinha da Noruega. E o meu que faz também é ele ir lá para do Brasil e a pessoa se iludir mais do que já está iludido, né? Mas é isso. E a fama do Miluzinho, querendo ou não, acabar. Faz um pouquinho de medo. O Milu é um gatinho, gente. A coisa mais fofa do mundo, tá? Se você tem Instagram, com certeza já deve ter visto alguma coisa sobre o Milu, o gato que tá viralizando no Instagram com os acertos da previsão de jogos. Todo jogo do Brasil ele acertou até agora. Se ele já fez Brasil e Noruega, eu não sei. Mas os outros, né? O Brasil e Marrocos, empate, ele acertou. Brasil e Haiti, Brasil ganhando, ele acertou. Brasil e Escócia, ele acertou, Brasil ganhando. Japão e Brasil, ele acertou, né? Brasil ganhou em cima do Japão, mas ainda não saiu, até onde eu vi, até mais ou menos ali meio-dia, não tinha saído. Brasil e Noruega, e eu estou com medo de ver esse vídeo, eu acho que eu só vou ver depois. Depois de domingo. Ai, Jesus, mas seja feita a vontade do Senhor, né? Mas se o Senhor quiser ser brasileiro e ajudar a gente um pouquinho a permanecer mais na Copa, a gente não acha ruim, não é verdade? Mas vamos para o que realmente importa, que é vozinha. Bom, se você está acompanhando a Copa, até agora, do dia 11 de junho até hoje, que é 1º de julho,
Com certeza você já ouviu falar de um goleiro chamado Vozinha. Sim, Vozinha está ganhando o coração de muita gente. Muita gente está conhecendo Vozinha agora. Muita gente está se surpreendendo. Teve vários vídeos com africanos, influencers africanos, falando para os brasileiros que iriam se surpreender com Vozinha. Muitos não acreditaram e estão pagando para ver. Nossa, quando disse Cabo Verde, né, a classificação do Cabo Verde, que eu assisti a classificação do Cabo Verde, o jogo de classificação, assim, algumas partes, pelo canal do Felipe Neto. Sim, eu gosto de assistir Felipe Neto, tem algumas coisas dele que eu gosto. A maioria dos vídeos do Felipe Neto eu assisto, e eu gosto. E tem uma que eles foram para uma viagem justamente da classificação do Cabo Verde. E eu fiquei muito feliz. Eu fiquei feliz quando eu soube e fiquei feliz quando vi trechos ali, né, os comentáriozinhos deles sobre Cabo Verde, porque eu já conhecia a Vozinha. Né? Como eu disse a vocês aqui em outros vídeos, eu conheci a história de Vozinha desse goleiro através da Netflix, onde tem uma série chamada Capitães da Copa, se não me engano é esse. Tem capitães lá e inclusive tem Thiago Silva, que foi o nosso capitão em 2022, né? Falando da história dos capitães e dessa questão de entrar ou não na Copa, dos jogos que eles precisam fazer para estar ali, né, para jogar esse Mundial. E Cabo Verde perdeu, né, não conseguiu se classificar em 2022, mas agora em 2026 ela conseguiu e está dando show. Não perdeu nenhum gol, aliás, não perdeu nenhum jogo, marcou gol, fez gol, empatou em todas e segurou o jogo. E, sinceramente, um dos melhores jogos que eu assisti até agora nessa Copa. Pode ter tido os outros, pode haver outros ainda, né? Porque a Copa ainda não acabou. Tá chegando no finalzinho, mas ainda não acabou. Mas o melhor jogo que teve foi Espanha e Vozinha. Porque não foi Espanha e Cabo Verde. Foi Espanha e Vozinha. Se você não viu, assista. É um jogo eletrizante que você, cara... Espanha entra como favorita e eu acho assim que o estádio inteiro começou a torcer para Cabo Verde. Olá? Começou a torcer para Cabo Verde. Quem estava em casa estava torcendo para Cabo Verde. Até que apostou, né? Que tem esses negócios de aposta de placar. Com certeza apostou. E estava feliz porque estava perdendo para a Vozinha, cara. Vozinha. Acho que foi 7 ou foram 8 defesaças de Vozinha. Entendeu? Vozinha pegou um chute, a bola pegou, né? Teve o rebote, ele ainda conseguiu pegar. Meu amigo, foi a emoção do início ao fim. E o jogo aconteceu toda na área ali de Cabo Verde, porque Cabo Verde não tinha espaço para jogar. Quando Cabo Verde conseguia ir para o campo, né, para a lateral da Espanha, era quando Vozinha jogava a bola que ia para lá. E muitas vezes o chute de Vozinha era tão consistente que batia no goleiro e voltava. Foi, olha, tem pão de forma, tá? Se você quiser. Foi incrível e eu espero, olha, se Vozinha pegar um gol, um chute a gol do Messi, cara, eu vou vibrar como se Cabo Verde tivesse ganhado a Copa. Porque pensa no time... Todos os times africanos, na minha opinião, merecem estar na Copa. Mas, não ele para mim, não me julgue. Mas Cabo Verde, cara, merece demais. Tirando Marrocos. Até Marrocos merece, não. Não, Marrocos merece, cara. Até... Não, o único que não merece é Marrocos. Mas tá na Copa, tá na oitava de final. Mas não merece. Mas tá nas oitavas. Tem queijo também, tá? Mas vamos lá, Vozinha. Como se chama a Vozinha? E olha que lição Vozinha nos dá. Porque eu vou ler a história dele aqui, né? A parte toda profissional, não é nada pessoal da vida dele. Se você quiser saber da vida pessoal dele, já disse, vai para outro canal, que não é esse aqui que vos fala. Vozinha, o nome de Vozinha é Josimar José Évaro Dias. Sim, Josimar é por conta de um jogador brasileiro. Em algum lugar aqui está dizendo onde esse jogador joga aqui, em homenagem a Josimar
Virgínio Pereira, lateral que se destacou pela seleção brasileira na Copa do Mundo FIFA de 1986. Né, o pai assistindo. Sim, vozinha é da minha idade, gente, só que vozinha é mais velho. Eu sou de 86, só que eu sou de setembro. E vozinha é do dia 3 de junho de 1986. Né? Ele nasceu na cidade de Mindelo, que fica lá em Cabo Verde. Não, ficaria lá na casa de Chacã, né? Ele é jogador do Cabo que fica lá em Triste. Ele já jogou pelo Desportivo Chaves e pela seleção, né? Que Desportivo Chaves, pelo que eu entendo, é um grande time, tipo Flamengo, Corinthians, né? Palmeiras, que tem um palmeirense, a gente tem que falar, porque tem um palmeirense, para ele não ficar aqui chateado. Né? Falar que esse time é maior que Palmeiras é imoral. Mas tudo bem. Não, eu não estou dizendo que ele é maior do que Palmeiras, eu estou falando assim, em relação à região ali de Cabo Verde, é um dos times de destaque, só isso. Né? Não estou comparando. Aí se for melhor do que Palmeiras, e aí? Vai ali de Esportivo Chaves. Mas acho que é ser melhor que ser maior que São Paulo é impossível. Pode ser um Vasco da vida, um Botafogozinho. Vozinha é jogador da seleção principal, da seleção de Cabo Verde, com mais de 50 partidas desde 2012. O Guardados defendeu o Cabo Verde no Campeonato Africano das Nações de 2020, 2013, 2015, 2021 e 2022 e agora na Copa do Mundo. O nome dele, como eu já falei para vocês, né, é Josimar José Évoro Dias, e ele recebeu esse nome porque o pai dele gostava do jogador Josimar Ígio Pereira, que era da nossa seleção brasileira, lateral. E esse jogador, né, o Josimar Ígio, ele marcou 2 gols naquela edição da Copa, tá? De 86. O Brasil foi eliminado, mas, infelizmente, né, mas estava lá. O apelido Vozinha surgiu na infância, quando atuava na Ilha de São Vicente. Ele não morava com os pais, sendo criado pelos avós, né, na época. Como não havia garotos na sua idade, era acostumado a enfrentar jogadores mais velhos que ele. Sempre que saía para reclamar, buscava o contato com os avós, sendo, né, chamado pelos demais de vozinha. Né? Ele sofria bullying por isso. Ela vai vozinha, ela vai vozinha. E aí vem o pulo do gato, porque esse nome vozinha tinha tudo para ser um trauma na vida desse jogador. E ele girou uma chave. Pegou o Pelé? Pegou o Pelé? Mas Pelé ficou Pelé porque ele não sabia pronunciar. É Bilé que não ele. Era, chamava ele de Bilé. Pegou Pelé? É porque ele não sabia pronunciar, ele era muito novinho e não sabia pronunciar. Aí ficou Pelé. Ele mesmo mudou o nome dele, é loucura. No ambiente profissional, adotou o nome Vozinha quando se transferiu para o Progresso AS de Angola. Na época, ou então, arqueiro do time também se chamava Josimar. Então, ele optou por esse nome, Vozinha. Ele transformou algo que era para ser traumatizante e mudou, virou a chave, transformou em algo positivo. Então, que você, que também, eu sei que a vida não é fácil para seu ninguém, que a gente tem muitos traumas, mas por que não transformar esse trauma em algo positivo? E foi isso que Vozinha fez. E hoje todo mundo, eu quero ver se fosse minha vozinha jogando. Oi. 7x1 não vai resolver não. 7x1 o quê? 7x1. 7x1 o quê? 7x1. Tu acha que vai ser 7x1 da Argentina? Falou trauma aí, 7x1. 7x1? A gente resolve, meu filho. Olha, já começou. O Paraguai botou a Alemanha para fora. E a gente tu vai ver. Brasil vai devolver os 7x1 para a Alemanha. Em nome de Jesus. Esse nome vai ter que ser muito específico. A gente tem que ser uma Copa na Alemanha. Na semifinal, Brasil e Alemanha, o Brasil devolveu o 7x1 na casa deles. Aí sim. Aguarde o Brasil, aguarde o Brasil aí. Tem história, tem muita Copa ainda pela frente.
Se Jesus não voltar, né? É o seu irmão, o irmão dele também era jogador da segunda divisão do Crippiota, que eu faço a mínima ideia que é, mas eu acho que é um time, né? O nome do irmão dele é Delmiro. Crippiota acho que é a Liga. Veja, que é do Campo Verde. É assim, já que é a segunda divisão. Aham. Uhum. Vozinha tem como sua principal inspiração o guarda-redes, que lá eles chamam de guarda-redes e não de goleiro, como a gente chama aqui, o ídolo do São Paulo, Rogério Ceni, que só descobriu que Vozinha existia por conta da Copa. Como a maioria, né? Não vou ignorar Rogério Ceni, porque a grande maioria das pessoas, eu acho que até meu filho só descobriu Vozinha por causa da Copa. Tá vendo? O menino precisa levar um chapéu de que gosta de futebol. Primeiramente, o que eu vou ficar perdendo meu tempo pra assistir um campeonato de Cabo Verde? Caraca, tá vendo como é? Tá vendo? Menosprezando. É isso que dá. O povo tá menosprezando Cabo Verde e Cabo Verde tá dando show nessa Copa. Viu? Bora pra cima deles, vozinha. Né? A carreira internacional de Vozinha estreou pela Seleção Nacional de Futebol de Cabo Verde em 8 de setembro de 2012, ou seja, Vozinha está em Cabo Verde desde 2012, tá? Não entrou agora não. No jogo da primeira mão da repescagem para o Campeonato Africano das Nações de 2013, em casa, frente à seleção dos Camarões, com uma vitória por 2-0, mantendo-se na baliza para o jogo da segunda mão, em Yaoundé, a 14 de outubro, onde a derrota por 2-1, ou seja, Cabo Verde derrotou Yaoundé por 2-1, garantindo a classificação do país para o seu primeiro grande torneio, na fase final da África do Sul. A equipe chegou às quartas de finais, mas foi eliminada pela Gana por 2-0. Ele sofreu o segundo gol depois de avançar para a área no canto ofensivo dos segundos finais. Vozinha participou igualmente do Campeonato da África, Campeonato Africano das Nações em 2015, a 7 de outubro de 2020. Alcançou a sua 50ª internacionalização numa vitória particular por 2-1, fora de casa, à frente do Andorra. E um ano depois foi convocado para o Campeonato Africano das Nações de 2021 em Camarões. Vozinha foi igualmente convocado para o Campeonato Africano das Nações de 2023 e estreou em campeonatos mundiais na Copa de 2026, ou seja, todos nós vimos a estreia do Vozinha ao serviço de Cabo Verde. No primeiro jogo da seleção, na Copa de 2022, Vozinha realizou 7 defesas, foram 7, garantindo o empate a 0 para Cabo Verde em frente a uma seleção espanhola. Né? A Espanha, que é a segunda seleção favorita para ganhar essa Copa. E foi como eu disse, Espanha jogou só contra a Vozinha. Significativamente melhor classificada no ranking. Segundo, né? Ela entrou como segundo contra 67. Não sei o que isso quer dizer aí, mas foi. Foi distinguido com o prêmio de melhor jogador da partida. Sim, cara, só deu Vozinha, entendeu? Como é o nome do craque da Espanha? Mal, o quê? Lamine Yamal passou mal. Perdão. Mas nem Lamine Yamal conseguiu aparecer. O destaque foi Vozinha. Gente, se você não assistiu Espanha contra Cabo Verde, que para mim teria mudado o título, seria Espanha contra Vozinha, assistam. Vale muito a pena. Cadê? Pela sua exibição. Ele ganhou o prêmio, todos os jogadores a cada partida
é escolhido um jogador, né? Com maior votação, com maior destaque, o melhor Ai, vontade de espirrar. O melhor da partida, eles ganham o prêmio. E Vozinha ganhou esse prêmio, né? Um troféu de melhor jogador da partida. Cadê? Em decorrência desta, a emissora brasileira Gazé TV iniciou um mutirão para que o goleiro... É porque aqui tem guarda-rede, eu não vou chamar de guarda-rede, não. O goleiro chegasse a 1 milhão de seguidores no Instagram. Em menos de 24 horas, ele conquistou mais de 8 milhões de seguidores, anteriormente possuindo aproximadamente 50 mil. Os títulos que Vozinha tem. Pelo CS Mindelense, Campeonato Cabo-Verdiano 2015 e o AEL Limassol, Copa de Chipre de 2018 a 2019. Quer dizer, esse é Vozinha. Informações pessoais de Vozinha. Nome completo: Josimar José Évaro Dias. Data de nascimento: 3 de junho de 1986, 40 anos. Local de nascimento: Mindelo, em Cabo Verde. Nacionalidade: cabo-verdiano. Altura: 1,89 m. Pé: ele é destro, né? Em relação a chute e a essas coisas, ele é destro, ele não é canhoto, ele é destro. Apelido Vozinha. Informações profissionais. Atividade desde 2007 e ainda continua, né? Se Deus queira que continue mais alguns anos. Posição: guarda-rede, que é goleiro. Clube atual: o GD Chaves. O número da camisa que ele usa é o número 1. Profissão atual: futebolista. No profissional, os períodos que ele jogou, eu vou falar o ano que ele jogou, o clube e a quantidade de jogos. Eu não vou falar sobre gol porque ele nunca marcou nenhum gol, tá? Ele só defendeu. Apesar dele ser inspirado em Rogério Ceni, né? Rogério Ceni, ele nunca marcou um gol. Ele nunca foi para marcar gol. Se você não conhece Rogério Ceni, você é brasileiro e nunca ouviu falar, eu espero que você procure um pouco da história do Rogério Ceni. Talvez um dia eu traga. Mas procure um pouco da história dele, porque ele era um... Ele era goleiro o quê? Rogério Ceni era o quê? Goleiro o quê que ele fazia gol? Ele batia, ele é cobrador de falta. Cobrador, né? Cobrador de falta. Eu sabia. De pênalti. Os dois. Ou seja, o Rogério Ceni, a função oficial dele era o goleiro. Mas se fosse para bater uma falta, era ele. Se fosse para bater um pênalti, era ele. E Rogério Ceni, sim, tem vários gols durante toda a sua carreira. Né? Mas Vozinha nunca marcou um gol. Então eu vou falar só o ano que ele jogou, o período que ele passou, né? O clube que ele estava nesse período e a quantidade de jogos que ele jogou por cada time que ele participou. Em 2007 a 2011, ele atuou no Batuque, não jogou nenhum jogo. Em 2011, em Midelense, também não jogou nenhum jogo. Em 2012 a 2015, foi no Progresso, onde ele participou de 51 jogos. De 2014 a 2015, ele voltou para o Mendelense, mas também não jogou nenhuma partida. 2015 a 2016, jogou no Zimbro Gicinal, acho que é assim que se pronuncia. Foram 26 jogos. De 2016 a 2017, foi no Gil Vicente, onde ele atuou em 29 jogos. Em 2017 a 2022, no AEL Limassol, onde ele participou de 135 jogos. De 2022 a 2024, no Trensin, com 36 jogos que ele participou. De 2022 a 2023, ele voltou para o Batuque, mas não participou de nenhum jogo novamente. E em 2014 até hoje, atualmente 2026, 2026, ele está no GD Chaves, onde ele atuou em 51 jogos. Ao total, ele participou de 331 partidas.
oficiais, tá? Na seleção, ele atua desde 2022 e tá até agora, né? A seleção que ele atua é a Cabo Verde. E por Cabo Verde, ele já participou de 90 partidas. Esse é Vozinha. Eu quero ver muito essa luta, essa batalha de Vozinha contra a Argentina. E eu espero. Cara, imagina, já pensou se Cabo Verde consegue a proeza de ir pro empate? Pra disputa do pênalti? Ai, cheia coração, meu filho, pelo amor de Deus. Eu acho que eu já tenho um bocado de cabelo em branco, tá vendo? Não sei se dá pra ver, mas tem um bocado de cabelo em branco, vai ficar o resto tudo branco. E metade vai ficar com Cabo Verde e Argentina e outra metade Brasil e Noruega. É papo pra cardíaco. E aí eu acabei meus videozinhos de hoje. Eu não sei como. Eu acredito que eu só volte segunda-feira. Depois de superar esses 2 jogos, aí eu venho falar com vocês e mostrar a classificação geral de como ficou as oitavas de final. Apesar que começa, né? As oitavas de final começa sábado. Mas eu só venho falar para vocês depois, porque eu não sei. Possa ser que eu venha antes, tá? Eu não sei, eu acho que amanhã não, mas talvez quinta-feira eu apareça, ou sexta-feira, ou sábado, eu não sei. Quem comanda a minha vida é Deus. Então, Deus é quem sabe quando eu vou aparecer aqui para vocês, mas eu vou aparecer aqui com vocês. Então, não esquece de seguir, de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.